Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje aqui o programa ao vivo, neste 6 de março de 2020. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, aqui estou junto com vocês na programação da TVC, nosso programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET, sempre no horário das 19 às 20 horas. O programa do SIMP é exibido aqui pela TVC, todas as sextas-feiras nesse horário, há mais de 11 anos já temos o nosso programa aqui, né? Então acho que é um dos programas mais antigos aqui da TVC, né? Que ainda se mantém, que se perpetua no mesmo dia semanal, no mesmo horário. Então a gente agradece sempre a audiência do telespectador, embora o nosso programa ele é mais voltado às pautas dos servidores públicos municipais, também se reveste de um caráter informativo, haja vista que trabalhamos na prestação de serviços públicos à comunidade pelotense. Então, uma saudação especial aos colegas servidores públicos municipais e a todos os telespectadores que acompanham diariamente aqui a programação da TVC Pelotas. Lembrando que o nosso programa de TV aqui ao vivo, nós também disponibilizamos a sua gravação em nossas mídias. Já a partir de segunda-feira a gente coloca a gravação, ou seja, o programa, a sua íntegra, em todas as nossas mídias eletrônicas. Também este programa agora, neste momento aqui, está sendo transmitido ao vivo pela fanpage, pela página da TVC no Facebook. Então, lá no Facebook, você pesquisando a fanpage por TVC Pelotas RS, TVC Pelotas RS, você encontrará a fanpage da TVC. E aí, lá também aqui neste momento, agora, neste exato momento, 19 horas e 3 minutos, está sendo transmitido este programa ao vivo e lá também permanece a sua gravação na íntegra após aqui o término do nosso programa ao vivo. Então, muito boa noite, grande satisfação, é um prazer reencontrá-los, digo reencontrá-los porque nesse período inicial de ano nós disponibilizamos programas para aqui serem reprisados, embora, como qualquer outro trabalhador, eu tive direito ao gozo de um mês de férias, né? Mas o SIMP, o sindicato, nunca para, nunca fecha as portas, no sentido de, algum período ele fecha, né? Não, a única diferença é que o SIMP, nos meses de janeiro e fevereiro, o atendimento aos seus associados lá na nossa sede, ele é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, isso somente nos meses de janeiro e fevereiro. Já de março até o fim de dezembro, o nosso horário tradicional e normal é das 8 às 11h30 e das 13h30 às 18h, ou seja, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da tarde. Então agora já no mês de março já voltamos ao horário normal, ao expediente, em 2 turnos.
e mesmo funcionando das 8 às 14 sem fechar ao meio-dia durante os meses de janeiro e fevereiro, não foi interrompida qualquer tipo de prestação de serviço, né? Nós sempre disponibilizamos dentista, médica, clínica geral, né? Embora também elas tiveram alguns dias ali para se afastarem das suas atividades, nunca ficou, por exemplo, um mês inteiro ali, ou sem a dentista, ou sem a médica clínica geral, ou sem o atendimento com os nossos advogados. Então a gente sempre trabalhando e pensando no nosso associado. Bom, além do programa de TV do SIMP, semanalmente e às sextas-feiras, o SIMP também disponibiliza outras mídias eletrônicas, as quais utilizamos para divulgação do nosso trabalho, para bem informar, né, os servidores públicos municipais. E para isso nós começamos com o nosso site. Você que ainda não visitou a página do SIMP e quer se informar, quer acompanhar as matérias e informações, você poderá acessar conforme está aí no seu televisor, www.simpelotas.com.br. Esse é o endereço oficial do SIMP, é o site do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Quando você acessa o nosso site, no canto superior esquerdo do visor que você estiver acessando esse site, seja um smartphone, um tablet, um notebook, um desktop, no canto superior esquerdo, ao acessar o site, tem uma janela miniaturizada. Ali tem o vídeo na íntegra do último programa de TV do SIMP, que foi exibido aqui pela TVC. Claro que no site, no seu corpo central, estão ali as matérias e informações sempre atualizadas. Também no topo da página existem algumas abas que são de informações de horários, de serviços prestados lá no SIMP, nossa relação de parceiros comerciais, os conveniados e outras informações que assim você achar interessante. Então, acesse a nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência, também temos o nosso e-mail. Você que deseja enviar um questionamento, uma crítica, uma sugestão, um elogio e quer anexar alguma espécie de arquivo, seja através de áudio, vídeo, fotos, enfim, você fique à disposição. Inclusive, você, colega, servidor público municipal, se deseja fazer alguma denúncia, mas quer que a sua identidade seja preservada, você pode enviar o e-mail se identificando, porque é somente nós da direção que temos acesso e o SIMP, através da sua direção, preserva o denunciante. Isso não quer dizer que a gente já vai botar fé em qualquer coisa que chegue na caixa de entrada, não. A gente averigua a denúncia se procede ou não e, caso sim, nós damos todos os encaminhamentos para a sua resolução. Mas para nós é importante que você se identifique no e-mail para que possamos saber até que de fato falamos com algum colega e para lhe dar o devido retorno. Então, envie o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br. Esse é o e-mail oficial do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Seguindo então, também disponibilizamos o Twitter. Você que deseja seguir os passos da nossa entidade, né, do Sindicato dos Municipários de Pelotas, você pode enviar, primeiro nos seguir, né, acompanhar as nossas postagens de matérias e informações. E, obviamente, claro, também pode postar para nós, remeter ali via Twitter, também da mesma forma, um comentário, uma crítica, uma sugestão, um elogio. Então, você que deseja seguir os passos da entidade SIMP, faça através do twitter.com/simpelotas. Assim como aqui o vídeo do nosso programa de TV, nós possuímos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, se você quiser se inscrever no canal, clicar nas notificações, receber as informações ali dos vídeos que estão sendo postados, através do youtube.com/simpelotas, você acessa diretamente o nosso canal de vídeos. O que lá tem? Lá tem os vídeos de todos os programas de TV do SIMP que foram exibidos ao longo destes mais de 11 anos de programação aqui na TVC.
Você também encontra outros vídeos explicativos, informativos de alguns assuntos que já foram tratados. Também verá vídeos de assembleias, de mobilizações da categoria e também um vídeo bem pertinente para você assistir lá. A gente, tradicionalmente, quando há eleições municipais, o SIMP realiza o maior debate com presença de público dos candidatos à Prefeitura de Pelotas. Então, de 4 em 4 anos, o SIMP realiza um debate onde mais de 3.500 pessoas se fazem presentes para assistir o debate com os candidatos a prefeito, e que esse ano também terá. Então é importante você acessar o canal de vídeos no YouTube e viaje há 3 anos já passados, não digo 4, quase 4 na verdade, né? Não chega a dar 4 anos porque teríamos que estar ainda, já agora em 2020 nós teríamos que estar em setembro, né? Então, para ficar mais fácil, olhando todos os vídeos que tem uma data cronológica, procure lá por 14 de setembro de 2016. 14 de setembro de 2016. Lá tem o vídeo do debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas naquela época, inclusive a atual prefeita e tantos outros que podem vir novamente a concorrer este ano. Então assista lá o vídeo na íntegra, é um vídeo de 3 horas e meia, que tem todo o debate na íntegra, sem cortes, sem edições, e lá foram feitas, como é o objetivo do debate, várias perguntas somente de interesse dos servidores públicos municipais. E elas foram dirigidas a todos. E ali tem as promessas, os seus compromissos, caso eleito fosse. E no caso da Paula, hoje, quanto prefeita e na época, então, candidata, lá tem as promessas dela. Algumas não foram cumpridas até o presente momento. Então é importante que você assista e refresque a sua memória para ver se aquilo que a candidata na época, enquanto candidata, prometeu, se ela cumpriu agora. E os que eram candidatos também na época, que podem vir agora este ano novamente, se vão reiterar, se recomprometer ou modificar aquilo que foi falado. Então, é uma bela oportunidade também para acessar o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Também, assim como a TVC, o SIMP tem a sua fanpage, a página no Facebook. Então, se você quiser curtir, comentar, compartilhar lá na nossa página, você achará por simp.pelotas, tudo junto, em minúsculo, conforme está aí no seu televisor, simp.pelotas, que é a fanpage do SIMP, onde você pode acessar as postagens que quase que diariamente fazemos, matérias e informações, e fique à vontade para deixar lá seu comentário, questionando, sugerindo, criticando, elogiando. Também é um espaço de comunicação direta com o servidor, porque através da mensagem inbox, ou seja, há um contato ali direto somente da direção para com o servidor, da mesma forma como o e-mail, você pode se identificar para nós, em caso até de uma denúncia nós preservamos o sigilo da identidade, e ali também se você quiser anexar um áudio, um arquivo contendo texto, imagem ou foto, por mensagem inbox ali é possível fazer isso. Então, também curta lá na nossa página no Facebook, simp.pelotas. E, por fim, aqui durante a nossa programação hoje, até às 20 horas, você pode participar conosco ao vivo, através do envio de mensagem de texto. E você poderá fazer de forma escrita, eu saliento, escrita porque não colocaremos mensagens de áudio aqui ao vivo. Então você quer participar conosco, quer questionar, quer sugerir, criticar ou elogiar, quer contribuir com a construção desse programa, você envia uma mensagem de texto via SMS ou via WhatsApp, através do número
99122-8820. 99122-8820. Esse número nos acompanhará até o término do nosso programa. Bom, primeiramente, aqui passado esses informes iniciais do SIMP, os meios de contato, né? Agradecer a técnica aqui ao Wagner, ao Renato Costa, ao Birinha, a toda a equipe aqui que mantém a TVC de pé, né? No sentido de operacionalmente nos possibilitar de fazermos aqui o nosso trabalho, a nossa divulgação. Então é sempre importante a gente também identificar os colaboradores, né? Assim como eu, servidor público municipal, mas eleito para representar uma categoria, e a gente faz a luta pelo coletivo, tudo é em prol da coletividade, né? Aqui também na TV ela só funciona se houver a coletividade. Então é importante ressaltar os colegas que atuam, trabalham aqui diariamente para levar literalmente o sinal até você, a programação até você. Bom, hoje aqui no nosso programa nós vamos tratar de alguns temas que foram discutidos, tiveram grandes repercussões durante os meses de janeiro e fevereiro e até o presente momento agora, iniciozinho de março, que quando você acha que é período de férias para muitos servidores, Câmara de Vereadores inclusive estava em recesso, os servidores ganham um grande presente da prefeita Paula e, consequentemente, do presidente Bolsonaro, a qual a prefeita Paula apoiou, né? O seu partido, na verdade, apoia e votou a favor, inclusive, da reforma da Previdência, que muita gente achou, né, que a reforma da Previdência era maravilhosa, que ia ajeitar a questão previdenciária do país. Na verdade, privilegiou, né, outras categorias, inclusive, não a do serviço público, pelo contrário. E só aumentou tempo de trabalho, tempo de contribuição, né, não trouxe nenhum benefício, ela só, para o trabalhador, ampliou obrigações, tempo de trabalho, não lhe deu nada a mais, só tirou do trabalhador. E tem muita gente que, enquanto fizemos assembleias para discutir o projeto da reforma da Previdência, quando a gente fez várias manifestações contra aqui em Pelotas, com marchas nas ruas, tudo, muita gente dizia, não é para tudo isso, não vou parar, não é bem assim. Quando a emenda constitucional número 103, que é a da reforma da Previdência, foi de fato promulgada, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí ela começou a fazer os efeitos em alguns estados, municípios, já no início desse ano, parece que só agora tem alguns servidores que estão se dando conta de algumas coisas como se elas fossem novas, inclusive alguns sendo pegos de surpresa, mas só foi pego de surpresa quem não fez a luta, quem não acompanhou, quem não quis estudar o tema, quem não quis participar das assembleias explicativas do SIMP. Vou dar um exemplo bem clássico. Fora a questão de aumentar tempo de contribuição, tempo de serviço, acúmulo de benefícios que agora não pode ter, pensão e salário, ter tudo integral como era, muita coisa mudou. Dentre elas, até a própria questão da incorporação das gratificações. Então, quando você exercia uma função gratificada, seja de chefia, de coordenação, de direção, de assessoramento, se você trabalhasse por 6 anos consecutivos ou 10 intercalados, percebendo aquela gratificação, você a incorporava para todo o restante ali da sua vida, tanto a vida ativa como depois na inatividade. Agora não tem mais isso. Agora, se o servidor completou 6 anos consecutivos ou 10, ele não incorpora mais essa função gratificada. Ele vai receber enquanto estiver executando. Se ficou 10 anos executando, por 10 anos ele vai ganhar, normal. Ele saiu daquela função gratificada, ele perde ela, ele não mais recebe, ele não a incorpora, ele não leva consigo por ter X anos trabalhado com ela. E isso está acontecendo agora. Vários servidores agora estão completando 6 anos consecutivos ou 10 intercalados, estão fazendo seus pedidos de incorporação da gratificação, estão tendo seus pedidos negados. Mas eu não sabia que isso aí nos atingia, que era da reforma. Pessoal, nós tivemos muito espaço
de discussão, de divulgação. A reforma já vem desde o governo Temer sendo tratada. Não é governo que visa o trabalhador, não é governo que pensa no trabalhador e naquele que ganha menos. Não é. Isso é muito claro, não é. E eu não estou falando aqui de partido político A, B ou C. Eu estou falando quem está no governo. Todos os outros partidos passados pelo governo também sofreram as suas críticas, sofreram as suas lutas também. A gente tem que falar quem está, é quem está comandando. Porque os outros também, quando estiveram, também tiveram suas críticas e os seus questionamentos, manifestações, enfim. Aí agora, para nossa grande surpresa, a prefeita Paula, em janeiro, sabendo que grande parte dos servidores se encontra em férias, principalmente da rede da educação, que é a maior secretaria do município em número de servidores, que a Câmara, inclusive, estava de recesso, a prefeita faz um projeto de lei para aumentar a contribuição previdenciária do servidor. É ele pagar mais para se aposentar, e quando ele paga mais é descontado do seu salário, ou seja, ele vai passar a ganhar menos. Aliado ainda à situação que a prefeita Paula o ano passado deu aumento zero. A Paula nada deu aos servidores públicos municipais em termos salariais no ano passado. Nada. Absolutamente nada. Nem a recomposição da inflação. E olha que o governo nacional banca que a inflação nunca teve tão baixa nos últimos 15, 20 anos. Nem a inflação sendo super baixa, a prefeita nos recompôs a perda que tivemos. Porque a inflação ela é justamente a medição por alguns indexadores econômicos que significa a perda do poder de compra do povo brasileiro. Então, se fechou o ano de 2019 com 5% de inflação, fechou com 3% de inflação, significa que os preços subiram mais do que a própria renda do trabalhador. Então, no mínimo, isso aí não é ganho. A prefeita tinha que nos ter dado, no mínimo, a inflação no ano passado para recompor a perda. Então, agora a gente já tem a perda acumulada, porque nós temos do ano passado, que ela não nos deu nada, já com esse ano que nem sabemos se ela vai dar algo. Aí a prefeita cria um projeto de lei e manda para a Câmara de Vereadores às pressas, convocando a Câmara em pleno recesso, sem a prefeita sequer ter feito uma discussão prévia com os municipários, com a própria Câmara, inclusive, como um todo, não permitiu e nem que desse tempo para fazer audiência pública na Câmara, para explicar melhor um tema que mexe com a vida de todos os servidores estatutários, tanto da administração direta como indireta do município de Pelotas. E pior ainda, o Conselho Deliberativo do Previpel, formado por servidores eleitos e indicados, que estão lá para representar os municipários na garantia e na defesa da Previdência, nem o Conselho Deliberativo havia sido chamado, convocado como um todo, com os 9 conselheiros, por parte da prefeita, para saber sobre o projeto, qual era a intenção, quais eram as justificativas. A prefeita não discutiu o projeto antes, o projeto estava prontinho, convoca a Câmara e quero que aprove a rodo de uma vez. E aí o que a prefeita coloca? Só estou cumprindo a legislação federal, a emenda constitucional do presidente Bolsonaro, que o seu partido, que ela mesmo apoiou, votaram a favor da reforma da Previdência. Então não vem querer lavar as mãos agora, estou cumprindo a legislação federal. Não, ela e Eduardo Leite, enquanto governador do estado, concordaram com esta legislação atual, apoiaram a legislação atual da reforma da Previdência. E são eles também que votaram e aprovaram, lá já desde o governo anterior, o congelamento do orçamento da União nas áreas da educação, nas áreas da saúde, por 20 anos congelaram. Por 20. Sabe o que é isso? Por 20 anos.
tu fazeres um orçamento da saúde, da educação, um valor máximo sem reajuste, congelamento, repetição de anos anteriores para o gasto do ano futuro, foram estes mesmos governos que aprovaram o congelamento do orçamento dos serviços públicos por 20 anos. E isso foi amplamente discutido, debatido, tratado na TV, nas grandes emissoras de TV, de canal aberto, jornais, enfim. Internet, todo mundo tem na mão hoje internet. Quem é que não tem um telefone celular, um smartphone? Pouquíssimos não têm. Então, a prefeita, só estou cumprindo a legislação. Atualmente, os servidores estatutários da Prefeitura de Pelotas, os ativos, não os aposentados e pensionistas, os ativos, contribuem para a Previdência com 11%. 11% são descontados dos seus salários. Certo. A prefeita Paula faz um projeto para aumentar de 11% para 14%. Aí você acha, tá aumentando 3%, vai diminuir mais ainda o salário do servidor, porque nem reajuste deu no ano passado. Porém, tem um outro agravante. Se fosse só os servidores da ativa, que é para se aposentarem futuramente, seria uma coisa. Não. O projeto de lei naquela época tinha mais. Vejam bem, o aposentado e pensionista, que é a pessoa que já contribuiu ao longo da sua vida quando trabalhava, ter que passar a contribuir de novo após aposentado, isso é um verdadeiro confisco do próprio dinheiro dele, que ele contribuiu ao longo da vida dele. Pasmem, isso é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência prevê que aposentado e pensionista passe a contribuir. Aqueles que ganham acima de um salário mínimo nacional. Então, quem ganha R$ 1.046, que já é um baixíssimo salário, já tem que contribuir, no nosso caso aqui dos servidores públicos, com 14%. Sendo que antes nunca contribuíram, até porque já tinham contribuído na sua vida ativa. Eu digo, enquanto aposentados ou pensionistas, nunca contribuíram, não era descontado nada do benefício. Então, o projeto da Paula é 14% para todo mundo dos ativos, aumentaram de 11% para 14%, e o aposentado e pensionista, que ganha acima de um salário mínimo, que antes não contribuía com nada, até porque já é aposentado, já tinha contribuído, e pensionista também já tinha contribuído. Agora, no projeto da prefeita, passa esse aposentado e pensionista, que ganha acima de um salário mínimo nacional, passa este a contribuir também com 14%. Então vai diminuir mais ainda o seu benefício. Vai ganhar menos que um salário mínimo ali na reta final. Então vejam o quão perverso é essa reforma da Previdência. Que a prefeita Paula, o governador Eduardo Leite apoiam e defendem. Bom, mesmo a prefeita convocando em regime de urgência a Câmara, tudo, já saliento aqui de saída, não precisava a prefeita convocar a Câmara que estava de recesso, nem não comunicar os servidores, enfim, Conselho Deliberativo do Previpel, tudo à pressa, às pressas, porque tem prazo para ser cumprido. Eu deixo bem claro, e isso está nas resoluções, tudo que tange a Emenda Constitucional 103 de 2019. Os municípios e estados que têm déficit na sua previdência têm sim que adequar as suas legislações para aumentar essas contribuições. Isso está na Emenda Constitucional 103 previsto. Infelizmente não tinha como fugir disso. Porém, diz que, por exemplo, o município teria que criar uma lei municipal própria para esse fim. Que essa lei, ela requer uma noventena para no primeiro dia do mês subsequente passar os efeitos daquela lei valerem. Então,
traduz a linguagem, faz a lei, aprova e publica ela. Da data da publicação, ela tem que ter no mínimo 90 dias após a publicação, para no primeiro dia do mês subsequente, ela já ter os seus efeitos vigorando. E o prazo máximo para tudo isso ocorrer era até junho, ou seja, bastava a prefeitura, ainda no mês de março, discutir, votar, aprovar, que daria, mesmo a partir de março, abril, maio, junho, para já no início de julho já estar vigorando. Então, não fundamenta a tese da prefeita Paula em dizer que tinha que ser feito tudo às pressas em janeiro. Essa é a prova. Não, ela foi muito inteligente. Ela viu que em janeiro a categoria se encontra mais desmobilizada em função das férias, que a Câmara fica mais fragilizada porque não está fazendo debate todos os dias, também estavam em recesso parlamentar. O Conselho Deliberativo do Previpel, que também faz recesso somente no mês de janeiro, não os chama nem numa forma extraordinária que pode ser feito para lhes colocar a par, mesmo antes desse projeto ser enviado à Câmara. Então vejam que tudo foi pensado estrategicamente pela prefeita para não ter discussão, para não ter tempo de debate, para colocar assim a rodo. E foi isso que aconteceu. O projeto chegou lá na Câmara de Vereadores, com vereadores inclusive da base do governo dela, que nem entendem de Previdência, nem a sua assessoria jurídica tinham conhecimento, que nem participaram de debate de construção do projeto. E mesmo quando a prefeita os chamou para explicar, explicou mais a essência do déficit, do porquê que ela estava fazendo o projeto, do que o porquê daquilo ali e se tinham medidas alternativas para aquilo. E que tem, porque a própria emenda constitucional, número 103, no seu artigo 11, se não me falha a memória, prevê um escalonamento, um percentual progressivo para aplicar essas contribuições de acordo com a faixa salarial, que se elas aplicadas, até reduziria dos atuais 11 que a gente paga, para muita gente passaria a pagar para 7,5%, muitos pagariam 9%. Isso está na própria emenda constitucional, na própria está previsto isso. Claro que nesta mesma emenda tem um diferencial, que é a única coisa ruim, que o trabalhador aposentado e pensionista que ganha até um salário mínimo passaria a contribuir com 7,5%. 7,5%. No projeto da Paula, todo mundo era 14%. Inclusive o aposentado e pensionista, mas aquele que ganha acima de um salário mínimo nacional. Quem ganha até um salário mínimo nacional, mantinha-se a isenção desse aposentado e pensionista. É a única coisa ruim. O resto, de largada, era muito menos prejudicial e pior em relação ao projeto da prefeita Paula. Pois bem, o SINP, delegados sindicais e alguns servidores se fizeram presentes lá na Câmara de Vereadores nos dias 29 e 30 de janeiro para tratar do projeto, tentar mobilizar os vereadores, demonstrar o quão grave era o período. Com muita pressão e dificuldade, o presidente do Legislativo esse ano, o vereador Cizenando, conseguiu para que no dia 30, em algumas horas, vejo que não são nem dias, horas, se abriu um espaço de algumas horas para os vereadores tentarem buscar mais informações com os técnicos do Previpel e poderem apresentar as suas emendas ao projeto da prefeita. Eu estou falando horas. Não foi dado nem prazo de dias para eles poderem estudar, verificar, chamar outras partes envolvidas. Porque a prefeita não queria isso aí mesmo, ela não queria que se apropriasse do conhecimento, ela queria que aprovasse de uma vez. O problema é resolver de uma vez a Previdência, da forma e do jeito deles. E isso aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro.
Aí o primeiro vídeo que o Wagner já vai colocar na sequência, só vou adiantar antes do Wagner dar o play, que vocês vão ver que o vídeo no meio do caminho dele vai aparecer uma outra data. Então vocês vão ver o vídeo inicialmente assim. Reforma da Previdência Municipal, dias 29 e 30 de janeiro. Foi quando o projeto foi aprovado, mas com uma emenda apresentada pelo vereador Marcos Cunha, tá? Que o Wagner está colocando agora aí. No meio do vídeo vai aparecer um vídeo atual de anteontem, que é como a prefeita publicou a lei e ela não aceitou a emenda que foi aprovada da tabela progressiva, a prefeita vetou a emenda. E aí o projeto volta para a Câmara para ser analisado, o que foi feito nesta quarta-feira. Quarta-feira foi votado se o projeto teria a derrubada ou não do veto da prefeita. Mas essas imagens aí são do dia 29 e depois na sequência 30, que era quando o projeto dela estava sendo discutido, votado, muito criticado. Veja que a Câmara estava lotada, pleno final de janeiro, com servidores em férias, vários deles, lotamos a Câmara no sentido de demonstrar o quão lesivo era esse projeto. Agora aí, ó, pode deixar, Wagner, ele se mantém, pode deixar. Aí já são imagens de quarta-feira, pessoal, quarta-feira, quinta-feira, ontem, 5 de março foi ontem, imagens de ontem pela manhã. Porque ontem era para ser votado o quê? Se derrubava ou não o veto da prefeita àquela emenda. Mas o que aconteceu? Os próprios vereadores que votaram num primeiro momento favorável conosco, que são os que aprovaram aquela emenda, eles não puderam desta vez votar a favor da derrubada do veto da prefeita. Por quê? Porque se eles votassem a favor da derrubada do veto da prefeita, eles estão aprovando a emenda. E a emenda, ela tem um problema só. É exigir do inativo e do aposentado e pensionista que ganha até um salário mínimo nacional, exigir dele que que passasse a contribuir com 7,5%, coisa hoje que não é cobrada do aposentado e pensionista que ganha até um mínimo. Então, tu prejudicaria esse grupo na emenda. A emenda está assim. No projeto original da Paula, até um salário mínimo, o aposentado e pensionista fica isento. Ele segue não contribuindo mesmo depois de aposentado. Mas basta ele ganhar 1 centavo a mais, R$ 1.045 com 1 centavo, que a prefeita já o taxa com 14%. Então, um aposentado e pensionista passar a pagar 14% do seu benefício a partir de R$ 1.045 com 1 centavo. Se fosse possível derrubar o veto da prefeita e corrigir a emenda, aí sim se votava a favor da derrubada do veto da prefeita e corrigiria-se aquela emenda. Tiraria essa cobrança de 7,5% do aposentado que ganha até um salário mínimo nacional e todos os demais contribuiriam conforme a sua remuneração com uma tabela progressiva. O que na Paula não tem isso, na Paula é 14% direto. Então, infelizmente, esses vereadores, entre aspas, ao nosso favor, eu digo entre aspas porque não puderam votar a favor da derrubada do veto, tiveram que se abster, porque nenhuma coisa, muito menos outra da prefeita, contemplava na íntegra os servidores. Obviamente, ganhou então a votação, para manter a derrubada do veto da prefeita. Traduzindo, o projeto original da prefeita ficou agora definitivamente como lei e, a princípio, a partir de junho, todos nós, servidores estatutários da ativa e aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo nacional vão contribuir com 14%, menos salário ainda para ganhar no final do mês.
Só que aí vem a parte que a Paula não divulga, que a Paula não amplia, que ela não coloca para a comunidade o que eu vou dizer agora. Ao mesmo tempo, quero salientar principalmente o servidor estatutário, que ao mesmo tempo a prefeitura deixou de repassar ao Previpel, ela deixou de repassar R$ 8.398.061,56, que se refere à cota patronal, referente aos meses agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º salário de 2019. O que isso quer dizer? Pessoal, servidores públicos municipais, todos os meses é descontado do seu salário 11% para contribuir para a Previdência. Existe a obrigação da parte patronal da Prefeitura de Pelotas todo mês também, que é na ordem de 19,30 e poucos por cento. Então, todo mês se arrecada 11% do total dos servidores estatutários, se arrecada 19% da Prefeitura que incide sobre esse total da folha de pagamento dos estatutários e deve ser repassado para o Instituto. É dinheiro do Previpel. O que a Prefeitura fez? A Prefeitura se apropriou do dinheiro do Previpel durante todos esses meses, sem pedir o aval do Conselho Deliberativo do Previpel, sem solicitar se poderia ou não. Simplesmente, não vamos repassar lá, a gente precisa pagar salário, a gente precisa pagar nossas obras, a gente precisa pagar nossas contas, não vamos repassar para o Previpel. Aí, nesse mesmo tempo aí que você viu nos vídeos, que a Paula mandou o projeto de lei para a Câmara para tratar do aumento da contribuição previdenciária dos servidores, ela também dispõe sobre o parcelamento desse débito de 8 milhões. A Prefeitura diz que se compromete a pagar esse débito. Sabe em quantas vezes? 60 vezes. 60 vezes. A prefeita Paula, caso se reeleja agora, nem aqui vai estar mais enquanto isso estiver sendo pago. Ela está deixando dívida para outros governos. Não obstante isso, isso virou lei, tá aprovado pela Câmara para a Prefeitura poder pagar em 60 vezes. Não obstante isso, tem mais. Não obstante isso, a Prefeitura tem uma outra dívida com o Instituto. Vocês se recordam que próximo do final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, a Prefeitura atrasou os salários dos servidores. Então o SIMP ingressou com uma ação judicial representando todos os servidores para que tivessem direito de receber seus salários no 5º dia útil. E a nossa ação foi exitosa, foi o SIMP que ganhou, foi o SIMP que garantiu para que o servidor estivesse recebendo em dia. E o SIMP ali na sua ação representou inclusive um não associado, que nem contribui com a entidade, que não ajuda a entidade para os seus custos, para os advogados competentes que tem. Então a gente entrou com uma ação coletiva para representar todos os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas. Todos. E nós ganhamos a ação. Mas o SIMP nunca pediu na sua ação, em nenhum momento, que para pagar salário do servidor, tirasse do dinheiro que está capitalizado do grupo previdenciário do Previpel, que é para pagar futuras aposentadorias e pensões. Isso nós nunca apontamos. Então o juiz determinou que se tirasse 9,5 milhões de um valor capitalizado de mais de 200 milhões, tirando do Previpel, para pagar a folha de pagamento dos servidores. Vejam, não foi o SIMP, foi o juiz que determinou. Aí a Prefeitura fica culpando. Mas não era dali que o juiz era para ter mandado tirar, que seja, não interessa. Se ele mandou tirar, é porque a Prefeitura não cumpriu primeiro com o seu papel. Seu papel é, no mínimo, pagar em dia, porque os trabalhadores trabalham em dia. Eles estão lá no dia e na hora que tem que ser cobrados e exigidos. Então, pagar em dia é o mínimo, não é a favor. Eu trabalhei, eu tenho que ter a prestação, a contraprestação do meu serviço. É simples assim.
Aí é um débito que a prefeitura também ficou, a culpa é dela, a incompetência dela. E o juiz colocou na sentença que o mais breve possível a prefeitura deveria recompor esses 9,5 milhões ao caixa do Previpel. Pois bem, a prefeitura não precisa de lei, autorização legislativa para fazer a devolução desses valores, basta um termo, né, de compromisso para pagamento desse valor. Esse termo é estabelecido junto ao Instituto, com o Previpel, e a prefeitura vai pagar esses 9,5 milhões, sabem quantas vezes? Em 120 vezes. Isso mesmo, 10 anos. Nem vai estar mais aqui a administração da Paula. Aí olha a tamanha hipocrisia. Ano passado, várias vezes a prefeita Paula deu entrevista que não é culpa dela, né, a falta de recursos, que o governo federal cada vez mais tem diminuído os repasses, governo que ela aprovou, governo Bolsonaro, governo Temer, os governos que ela e Eduardo Leite aprovaram, aí reclamam, não, os municípios estão com dificuldade, está cada vez mais diminuindo os repasses do governo federal. É o governo que eles bancaram, é o governo que eles aprovaram. Ah, eu não tenho culpa de hoje, tem várias ações judiciais e a gente está pagando precatórios de outros governos que eu mal era nascida, que eu era uma criança, eu era uma adolescente, eu estava na faculdade estudando e hoje eu estou pagando por incompetência dos outros. Está aqui, a Paula, pela incompetência dela, está deixando débitos para vários outros governos, no mínimo por mais 2 gestões, mais 8 anos pela frente, ela está deixando. O próprio piso salarial dos professores, só ganha piso salarial nacional em Pelotas professores que ganharam na justiça, que tem milhares já ganhando, mas porque ganharam judicialmente. A grande maioria pelas ações do SIMP, outros com advogados particulares. Mas do total dos professores hoje que ganham piso, a grande maioria são oriundos das ações do SIMP. Senão a prefeitura não estava pagando. Agora ela está pagando, dali do momento que o juiz mandou implementar na folha para frente, tem todo o atrasado, que vai ficar para outros governos também pagar. Também tem o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que já ganham, mas também tem todo o atrasado que não receberam. Vai ficar a dívida para outros governos também. Então como é que a prefeita Paula fala que tem que estar pagando hoje precatório, que isso tira mais dinheiro dos cofres públicos, que impede de fazer até melhor gestão dos recursos para devolver à comunidade pelotense? Como é que ela chama de incompetência de gestões anteriores o que ela está pagando hoje, se ela também está sendo incompetente e deixando para os próximos governos? Alguma coisa aí não bate. Isso é hipocrisia. Falas em quilos e ações em gramas. É assim que funciona. Então, vejam o contexto. A gente tem que aprovar esse aumento de 14%, porque a nossa previdência é deficitária. Como é que a nossa previdência não vai ser deficitária se a prefeitura não cumpriu com a sua cota patronal do mês de agosto até o fim do ano, onde ela ficou devendo mais de 8,3 milhões para o Previpel? Como é que não vai ter déficit previdenciário se a prefeitura não tinha dinheiro para pagar salário e aí teve que ser utilizado esses 9,5 milhões para pagar salário de servidores? Só aí já ficou uma dívida de 16 e 17 milhões da prefeitura para com o Previpel. E isso é o quê? Não é incompetência também? Não conseguiu honrar compromissos, seja de campanha, seja de que for? Aí como é que o déficit da Previdência não vai aumentar? Vai aumentar, porque a prefeitura, ela mesma contribui para esse aumento. E é fruto da gestão, sim. Não é o servidor que vai lá e pega o dinheiro. O servidor não tem a opção, eu não quero pagar esses 11%, 14%. Não quero, eu quero meu salário integral. Ele não tem essa opção. Então, vejam o quão grave isso é para os servidores públicos municipais e que o governo faz um baita discurso, mas não detalha isso que eu estou aqui, em nome do SIMP, detalhando para você, servidor público municipal e demais telespectadores. É importante saber e se informar disso. Bom, para dar uma amenizada, um pouco, nós vamos agora para o nosso segundo vídeo, que é a audiência pública na Câmara de Vereadores, que foi realizada lá no dia 13 de fevereiro, que tratou da atenção básica da saúde.
teve como proponente a vereadora Fernanda Miranda, para tratar da atenção básica no município de Pelotas. Os problemas nas unidades básicas de saúde, falta de profissionais, falta de materiais básicos em unidades básicas de saúde, faltando gases, faltando medicamento, né, faltando reforma. É a unidade básica de saúde que o banheiro está interditado há meses, que nem os servidores podem se utilizar, ou pode se utilizar para um determinado fim de necessidade fisiológica, tipo, só pode urinar, defecar não. Sim, tem um UBS que tinha isso como cartaz, né? Tem. Então, muitos problemas, muitos na atenção básica da saúde. Aí a nossa diretora, a agente comunitária de saúde, Luana, explanou muito bem as dificuldades, os problemas, principalmente no que tange aos profissionais de saúde, a categoria dos servidores, porque lá também tinha representação do Conselho Municipal de Saúde, lá estavam também conselheiros tutelares. Então lá nós debatemos que a atenção básica da saúde não é só a prestação do serviço materialmente, a estrutura da UBS, se tem medicamentos, se não tem. É, como é que esse profissional trabalha? O que ele tem para trabalhar? Quanto ele ganha? O que estão deixando de pagar para ele que é de direito? Que estímulo ele tem de ter uma prestação de serviço para o munícipe, se o munícipe chegar lá e não tem o remédio, não tem isso ou não tem aquilo? O servidor é a cara da prefeitura, é ele que ouve o xingamento, é ele que recebe a agressão física, é ele que tem o dolo moral, é ele que tem que estar ali para botar a cara para dizer em nome do governo, não tem isso, não tem aquilo. Não é a prefeita que está ali. A prefeita aparece em unidade básica de saúde, sabe quando? Para inauguração ou reinauguração. Cortar a faixa na frente, descerrar a fita, colocar a placa, falar no microfone. Mas não está ali durante uma semana, todos os dias. Aquele seria o melhor. Pelotas recebe ali, a prefeitura recebe, a prefeita recebe, o vice-prefeito recebe, o munícipe. Aonde? Recebe lá no gabinete, no ar-condicionado, com toda a proteção devida, num segundo andar, num prédio que tem guarda municipal, que tem tudo ali. Não numa unidade básica de saúde, que nem toda tem um guarda municipal, que nem toda tem as coisas funcionando, e que muitas vezes está ali o contribuinte xingando, gritando com o filho, com o avô, com o pai, enfim, porque não tem ali o que deve de ser de obrigação do ente público para oferecer para a comunidade. Esse sim seria o verdadeiro. Prefeita recebe, vice-prefeito recebe xingamento, recebe ofensa, recebe cobrança. Não estou generalizando que a comunidade pelotense toda vai numa unidade de base que faz isso. Eu estou falando os casos ruins, negativos que acontecem no dia a dia para com o servidor. E que muitas vezes a pessoa ali está gritando, está xingando, está ofendendo, porque ela está numa situação vulnerável. Ela está ali para buscar o atendimento médico, que é o mínimo. Ela está ali para buscar o mínimo de saúde dela. E aí ela vai lá, se depara, fica horas esperando, enfim, e às vezes chega lá na hora não tem isso ou não tem aquilo. Mas não vai ser o prefeito, ou a prefeita, ou o vice-prefeito, que vão estar ali para explicar para o munícipe. E diariamente, é diário. Uma vez por mês é barbada. Então, veja o quão complexo é. Bom, agora nós vamos para o nosso último vídeo, que neste mesmo dia que teve a audiência pública de manhã na Câmara, a direção do SIMP, nesse mesmo dia, 13 de fevereiro, só que à tarde, nós nos reunimos com a secretária de saúde. Foi o primeiro encontro com a nova secretária de saúde nova, né, porque ela tomou posse do seu cargo no ano passado, já mais próximo do fim do ano passado, e o SIMP não tinha tido nenhuma oportunidade de conversar com a secretária, Roberta Paganini, da Saúde, de conversar ali numa reunião de direção do SIMP, levando algumas demandas iniciais com a secretária. Então, Wagner, coloca para nós aí, por gentileza, o último vídeo, que é da reunião do SIMP com a secretária de Saúde, 13 de fevereiro, só que no turno da tarde, né? A secretária nos recebeu muito bem, né? Foi uma ótima e a impressão, né? Ótima impressão e bom diálogo que tivemos com a secretária, pelo menos num primeiro momento, né? Nos respondeu objetivamente nossos questionamentos,
manteve aberto um canal de diálogo conosco, responde os nossos ofícios, as nossas demandas, né? Ela se pauta muito pelo diálogo, ela diz que não vai fazer nenhuma tomada de medida brusca, drástica, que venha de encontro, ou seja, contrária aos servidores da saúde, que os prejudique. Qualquer mudança que possa haver nesse sentido, vai conversar sempre antes com o sindicato. Ela tem projetos que, se de fato concretizarem-se, são muito bons para os servidores da Secretaria de Saúde, seja na parte remuneratória, seja nas condições de trabalho, né? Então, no primeiro momento foi muito bom. Esperamos que se concretize nesse último ano desse governo, né? Que essa gestão termina ao final de 2020. Bom, temos ainda 5 minutos para o término do nosso programa. Eu quero deixar 2 chamamentos importantíssimos para a categoria dos municipários. Dia 16 de março, grave essa data, 16 de março, sem ser essa próxima segunda, na outra, daqui a 2 segundas-feiras, dia 16 de março, Assembleia Geral da categoria, lá no Pelotense, auditório externo, de manhã, primeira chamada 9h30, segunda chamada às 10 horas, vou repetir, Assembleia Geral da categoria, dia 16 de março, 9h30 primeira chamada, 10 horas segunda chamada, no Pelotense, auditório externo. O que nós vamos tratar? Pauta data base, negociação salarial, vale alimentação e tantos outros elementos. Aí você vai me perguntar, Tiago, por que o SIMP esse ano está fazendo cedo, em março, as discussões, se nos outros anos a gente discute em abril para aprovar em maio? Colegas, maio é o período fixado legalmente para a nossa negociação salarial, vale alimentação e outros temas. É o mês de maio. Então a gente sempre faz a assembleia final de abril para que remetamos à prefeita a pauta aprovada pela categoria, e aí a prefeita tem o mês de maio para discutir conosco e aprovar ou não aquilo que nós estamos solicitando, ok? Por que esse ano estamos iniciando a pauta em março, que seria em abril, e por que nós estamos iniciando mais cedo para que seja o projeto aprovado em abril, se nos outros anos é aprovado em maio, ou retroativamente a maio? Porque, colegas, ano de eleições municipais, há prazos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e um deles é de que os municípios têm até dia 6 de abril para publicar, não é nem só aprovar na Câmara, é publicar já algo aprovado, publicar leis que tratem da revisão salarial, da revisão geral dos salários dos servidores. Então, prazo máximo, 6 de abril, tem que estar o projeto já aprovado na Câmara, sancionado pela prefeita e publicado. Se não aprovar nada, se não passar ali até 6 de abril, depois de 6 de abril a gente já não consegue mais negociar o reajuste salarial, vale alimentação e outras coisas pela imposição da legislação eleitoral, tá bem? Então, dia 16 de março, daqui a 2 segundas-feiras de manhã, assembleia para tratarmos da nossa pauta data base. As informações sobre essa assembleia já estão lá nas mídias do SIMP. Vá lá, compartilhe com todos os seus demais colegas, com seus locais de trabalho. Nós vamos semana que vem estar visitando os setores para entrega de cartaz. E por fim, 2 dias depois da assembleia, dia 18 de março, será a grande paralisação em todo o Brasil, paralisação nacional em defesa do serviço público, em defesa dos servidores públicos e da democracia. Servidores da União, dos estados, dos municípios vão paralisar as atividades durante todo o dia, do dia 18 de março, tá? Aqui em Pelotas teremos atividades das 9 às 17 no Largo do Mercado Público. É paralisação para nós também, servidores da Prefeitura de Pelotas, durante todo o dia, manhã, tarde e noite do dia 18 de março. Não foi o ministro do governo Bolsonaro que falou que servidor público é parasita, né? Eu queria saber quem é parasita, ganhando 30 mil, 40 mil, apartamento funcional, vale passagem aérea, avião
para fretar, para levar para um lado e para o outro, seguranças, veículos oficiais, né, plano de saúde, verba de gabinete de 90 a 100 mil reais. Quem é realmente que é parasita nesse país? É o servidor público que fez concurso, que estudou, que concorreu com outros, entrou pela porta da frente, ou é aquele que também disse que entrou pela porta da frente, que simplesmente foi eleito, mas que ganha 10 vezes mais, manda e desmanda, não precisa ter conhecimento de nada, tem assessor para tudo e descumpre ainda aquilo que prometeu para poder angariar o seu voto, né? Então, reflitamos. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um programa de TV do Simp, nesta noite de 6 de março de 2020. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, aqui me despeço. Desejo a todos um belo fim de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau.